Hoje pela manhã, quando eu vinha para o culto matinal, eu e Neia vínhamos orando no carro, agradecendo a Deus. Nós estamos dedicando a primícia dessa semana, porque domingo é o primeiro dia da semana. É a primícia para buscar a Tua presença. Que você, como discípulo de Jesus, tenha um prazer de lembrar que é necessário separar o Shabat, o seu repouso, como o dia do Senhor, para você se alegrar e regozijar nele. Quantos aqui estiveram na semana passada no novo espaço na nossa celebração de lá? Então foi um momento muito especial. Aí tem algumas fotos que a gente quer que você observe. Foi um tempo gostoso. A nave interna, nós tínhamos quase 1.500 pessoas lá dentro daquele lugar. Tempo de celebração da ceia, ministração da palavra, de louvor. Outro ângulo da nossa nave. E nós tivemos um memorial lá que nós marcamos o dia 2 de janeiro de 2022, com o Jardim das Oliveiras ali, em volta desse peixe, porque peixe, o nome ictus é Iesu Christos, toda essa a abreviação de ictus, de peixe em grego, tem a ver com Jesus Cristo. Então, foi uma ideia de um arquiteto e nos ajudou, e nós fizemos um plantio de 12 oliveiras. Eu creio que muitos vão acompanhar esse momento aí de crescimento. Eu queria agradecer a Deus, em primeiro lugar, agradecer a todos que têm contribuído de forma direta e indireta, através dos dízimos, das ofertas, dos mutirões, dos calos nas mãos, do seu esforço, gente que doa fruta, gente que doa pão, gente que doa alimentos lá para o dia, gente que doa até uma diária de um trabalhador avulso para estar com a gente. É muito legal, foi muito impactante, muito emocionante, e há uma presença tão gostosa de Deus naquele lugar. E a gente quer, se Deus permitir, ainda no final desse semestre ou no início do outro, partir para lá, mesmo com as coisas improvisadas, mas nós queremos fazer isso. Portanto, contamos com a sua ajuda, com o seu empenho, para que isso aconteça. Nós tivemos um retiro, eu fiz um retiro dia 22, 23 e 24 de dezembro, numa fazenda, fiquei um pouco isolado, precisava fazer um detox, sabe, mental e espiritual, precisava ter um tempo com Deus. E fui muito ministrado ao meu coração, botando em ordem minhas leituras, tempo de oração, uma caminhada gostosa numa das manhãs. E nesta caminhada, no meio do soja, ali numa estrada vicinal, veio muito claro para o meu coração que a igreja, vivendo o momento que vai viver e está vivendo, ela precisa estar mais enraizada, mais estruturada, mais fundamentada. Então, a palavra que veio ao meu coração é que nós temos que enfatizar a tônica fazer discípulos. A igreja tem que estar formada de discípulos, porque os discípulos vão multiplicar discípulos. Nós não queremos uma igreja inchada, com um monte de membros que não são discípulos. Nós queremos discípulos, e esta foi uma tarefa determinada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então a gente vai aprofundar um pouco mais para entender o que é ser um discípulo de Jesus, e qual é a minha responsabilidade como discípulo de Jesus com relação à tarefa. Jesus, ele adotou no seu ministério esse formato pedagógico de rabino e talmidim. O rabino, ele tinha os seus seguidores, os seus talmidins. E Jesus, que viveu numa época que tinha o rabino e os talmidins, ele adotou semelhante metodologia para a formação dos seus seguidores. Então ele escolheu 12 discípulos, depois desses 12 vieram 70, e muitos dos seus seguidores. O discípulo pode se aplicar em qualquer área. Quando tem alguém que é mestre, alguém que segue esse mestre, esse é discípulo. E o mestre, ele começa a trabalhar, a formar o seu discípulo. Jesus também deixou como última palavra, antes de ser assunto levado aos céus, ele chega lá em Mateus 28, o evangelista registra: toda autoridade me foi dada, então ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Jesus delegou uma tarefa para a igreja. Sabe aquela coisa quando você vai despedir, quer deixar um último recado? Foi isso que Jesus fez quando ele disse: fazei discípulos. Se tem uma tarefa básica para a igreja, qual é? Fazer discípulos. E Paulo também diz isso quando ele escreve à igreja da Galácia. Ele diz assim: olha, eu sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então há um desejo no coração do servo do Senhor de que pessoas sejam formadas, discípulos
ou discípulas de Jesus, pessoas que parecem com Jesus, pessoas que seguem a Jesus. A igreja de Atos dos Apóstolos, quando você olha lá em Atos, você vai descobrir que a igreja de Jesus é chamada de comunidade dos discípulos. Então, é importante que nós trabalhemos essa temática, e é desafiador, é a tarefa principal da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, para o ano 2022, nós vamos saturar, para que você faça um confronto com você mesmo, para ver se você é um discípulo, ou você é um membro da IPI de Dourados. Você é membro de qualquer outra igreja, ou você é um discípulo de Jesus que está servindo a Deus numa igreja XYZ. É isso que nós queremos tratar com vocês. Então, dentro dessa ideia de fazer discípulos, esse tema, nós vamos começar hoje uma série que vai ser o andar do discípulo. Eu recebi um WhatsApp, estava conversando com a secretaria da igreja, falou, então o tema vai ser o andar do discípulo. Aí eu li assim, puxa, parecia que é primeiro, segundo, terceiro andar. Mas não é essa a ideia. O andar do discípulo é como ele se comporta, como ele se porta, como ele se conduz, como é a conduta do discípulo de Jesus. E nós vamos ver nesse texto, porque nós vamos usar o texto de Efésios, que Paulo utiliza um verbo que se repete pelo menos 7 vezes aqui, peripatel. Peripatel quer dizer andar. Por 7 vezes Paulo vai usar essa expressão peripatel, usar esse verbo e os seus derivados nas declinações do verbo em grego. Não peripatel em todos dessa forma, mas tem as declinações que se usa no verbo grego. E se ele usa 7 vezes a palavra verde, como vocês andam, é porque tem alguma coisa que ele quer mostrar. Então isso vai nos ajudar durante os próximos domingos a pensar como que o discípulo anda, como é que é o andar de discípulo do Senhor Jesus Cristo. Queria convidar você a abrir sua Bíblia, se você está com ela impressa, ou seu smartphone, ou seu tablet, para você ver as 7 vezes que aparece aí no texto de Efésios, esta expressão peripatel, ou esse verbo andar. Veja aí, por exemplo, Efésios 2:2 nos diz o seguinte: nos quais andaste outrora nos vossos delitos e pecados, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele diz então, nos quais peripatel outrora. É o verbo que ele utiliza. Agora, no versículo 10 desse mesmo capítulo 2, diz o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Quando ele usa a expressão para que peripatel nelas, ele está dizendo do verbo andar. Capítulo 4, versículo 1, nós encontramos o seguinte: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Que peripatel de modo digno da vocação que vocês foram chamados. Versículo 17 do capítulo 4 diz o seguinte: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Não mais peripatel como andam os gentios. Capítulo 5, versículo 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E peripatel em amor. Capítulo 5, versículo 8 diz o seguinte: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Peripatel como filhos da luz. E o último versículo 5:15 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Vede prudentemente como peripatel, não como nécios, e sim como sábios. Caminhar, fazer o próprio caminho, progredir, fazer o bom uso das oportunidades, viver, regular a própria vida, conduzir-se, pautar-se, comportar-se. Nós estamos falando de o andar, o peripatel do discípulo do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos usar como texto básico para a nossa temática hoje o texto de Efésios 2:1-3, que já foi lido parte dele, e diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Pai, nos ensina
com a Tua palavra e que o Teu Espírito possa incuti-la no nosso mais íntimo ser, para que crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, todos ouçam a Tua palavra e a compreendam. Que não haja obstrução espiritual para compreender a legitimidade, a verdade revelada aqui na Tua palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. O andar do discípulo. Nós estamos pensando que o mundo que vivemos é um mundo muito antropocêntrico. O homem está no meio, o homem está no centro. Ele recebe todas as coisas e a gente começa a perceber que esse mundo que está antropocêntrico, ele acabou sendo um mundo muito sem vergonha. As pessoas perderam o pudor, as pessoas perderam a vergonha, as pessoas se tornaram imorais, pervertidas, decadentes, descaradas, libertinas. Você encontra todo esse estilo de pessoas indecentes, indecorosas, devassas, corruptas, desonestas, e tudo normal. E há um risco muito grande da igreja se mundanizar, dela importar para dentro de si todos os valores, a prática, a cultura mundana para dentro dela. Se não pregarmos o verdadeiro evangelho, a igreja se mundaniza. Assim aconteceu com aquelas igrejas da Ásia, porque tanto Esmirna, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, Esmirna, todas essas igrejas, elas não existem mais. Tenho contra ti, Deus sempre levantou uma coisa contra aquelas igrejas. E qual seria a coisa que Deus levantaria contra a nossa igreja? Como membro de uma igreja, você pode conduzir a sua vida de duas formas: ou de acordo com o mundo, ou de acordo com o evangelho e com os princípios do reino do Senhor. Agora, como discípulo de Jesus, você só tem uma forma de conduzir a sua vida, que é de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com os princípios e com os valores do reino de Cristo. Existem membros nas igrejas, inclusive na IP de Dourados, que são apenas membros de uma denominação, mas não são membros da igreja invisível do Senhor Jesus Cristo. Estão inscritos no rol de membros de uma igreja local, mas não estão inscritos no livro da vida. O fato de pertencer a uma igreja local não quer dizer que você seja discípulo. São a respeito dessas pessoas que estão numa igreja que não são discípulas, que o Senhor Jesus um dia vai dizer na sua frente: nunca conheci você. Ah, mas eu estava na igreja, eu cantava no coral, eu era da equipe de louvor. Mas você não era discípulo. Você não se rendeu aos pés do Senhor, você foi convencido, você não foi convertido, você não passou pelo processo do novo nascimento. Porque quem é membro da igreja de Cristo é um discípulo verdadeiro. Existem pessoas que estão enganando a si mesmas, estão brincando de ser crente. E mesmo membro de uma igreja não carrega as marcas de um discípulo de Jesus. Não estou dizendo tatuagem, não. Marca de Jesus. Quando Paulo diz isso: eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. O que vai determinar se você é ou não é discípulo é o seu padrão de vida, é o seu comportamento, é o seu valor, é a sua postura, é a sua linguagem, é a forma como você se veste. Vai mostrar como anda um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Paulo está preocupado, porque quando ele escreve a igreja de Éfeso, ele está dizendo para a igreja: olha, vocês têm que tomar cuidado como vocês andam. Então, como é que o discípulo de Jesus se comporta com relação ao pecado e às práticas do mundo? Um professor, na época de 88, eu imagino, ele dizia o seguinte, uma frase que me chamou muita atenção: se entre um crente e um não crente não faz diferença, que diferença faz? E é verdade. Há que ter uma marca, uma distinção entre o cristão e o não cristão. Então, como viver nesse mundo perverso, nesse mundo ruim? Então, nesse texto de Paulo, à igreja de Éfeso, ele vai descrever isso. Ele pode ter observado um pouco o que o Salmo 1 diz: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, em primeiro lugar, o andar do discípulo, ele passa longe do caminho do pecado. Nós vamos ver esses 7 versículos que lemos, que a Neia leu para nós, e cada um deles vai ter um tema. Esse de hoje é esse: o andar do discípulo. Ele passa longe, ele corta largo, ele vaza
do caminho do pecado. E o caminho do pecado tem 3 coisas que eu quero falar com você. Primeiro, ele é definido como caminho de morte. Está aí nesse texto. Veja aí, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Salomão já tinha dito, há caminho que ao homem parece direito, mas o seu, afinal é caminho de morte. Tem gente que está andando em alguns caminhos que parece ser direito, ou parecem ser direito, mas no final é caminho de morte. Isso é um alerta para nós. Porque o caminho do pecado é caminho de morte. 3 coisas sobre o caminho do pecado. Primeiro, existe uma amplitude, porque no texto diz delitos e pecados. 2 palavras aí, delitos é paraptoma e pecados é hamartia. 2 palavras gregas que são distintas. Delitos tem a ver com desvio. Quando você se coloca ao lado, ou próximo a algo, um pequeno desvio, um pequeno deslize, isso é um delito. O pecado, hamartia, já é outra palavra que significa errar o alvo. Então toda vez que você deveria ser um bom pai, você não é, você pecou, você errou o alvo. Você mulher que deveria ser uma boa esposa, uma boa mãe, e você não consegue, você errou o alvo, você pecou por isso. Toda vez que você se comporta na sociedade como um cidadão, e você não consegue agir como Deus esperaria de você, você errou o alvo, você pecou. Então não tem como fugir, há uma amplitude que engloba toda a minha vida. Toda vez que eu não consigo ser aquilo que eu deveria ser, eu pequei. Então o pecado está aí, sempre diante de mim. Agora a segunda coisa, além da abrangência, é que ele é universal. O pecado atingiu, porque no texto bíblico diz, estando nós, ele atingiu os seus antepassados, todos aqueles que foram antes de você, a sua geração, vocês todos, a nós todos, e todas as nossas, ou toda a nossa descendência. Ele é universal. Aqui dentro do calvinismo a gente chama da depravação total do homem. É um dos pontos do calvinismo. Que é importante você compreender que a Bíblia diz, não é porque Calvino diz, mas porque a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pronto, e acabou. Todos, é universal. Sabe que Davi tinha isso tão forte no seu coração, que quando ele pisou na bola feio, e o profeta o confrontou, ele foi humilde para reconhecer, mesmo sendo o rei, poderia falar, quem é você, profeta? O profeta botou o dedo em rixa, e ele falou, você esse homem que pecou. E ele se quebrantou diante do Senhor, e ele compôs um salmo muito bonito, que é o Salmo 51. E no Salmo 51, sabe o que ele diz? O meu pecado está sempre diante de mim. Em pecado, eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele tinha consciência da depravação total que o homem tem. E terceira coisa, além de ser abrangente, além de ser universal, o pecado traz efeitos terríveis. William Barclay, que é comentarista, ele diz o seguinte, que o pecado é fatal, é mortífero, e ele mata 3 coisas básicas que ele menciona: a inocência, os ideais e a vontade. A inocência, porque aquela pureza que existia quando Deus criou o homem, não existe mais, o pecado matou. Ele matou também os ideais, porque em primeiro lugar a pessoa tinha horror ao pecado, depois é tentada a fazer o mal, e por fim realiza com tanta frequência que perde o senso de pecado, o escrúpulo, perde a vergonha. Então ele mata o ideal de ser como Jesus era. E cada ato cometido vai favorecer a fase seguinte, e o ideal morre lentamente. E o pecado, conforme Barclay ele diz, que mata também a vontade, porque primeiramente a pessoa se entrega aos prazeres proibidos porque assim quer, mas ao final ela se entrega aos prazeres porque não consegue mais agir de outra maneira. Ele é inclinado a isso, torna-se escravo de um hábito, de uma prática, de uma concessão. Eu achei uma frase muito interessante, diz o seguinte: semeia-se um ato, colherá um hábito. Semeia-se um hábito, colherá um caráter. Semeia-se um caráter, colherá um destino. Ato, hábito, caráter, destino. É assim que o pecado engendra em você e na minha vida. Se aquilo é internalizado, eu vou ter um destino, e esse destino é de morte. Então a primeira coisa que o andar do cristão tem que entender é que o seguinte: o discípulo de Jesus passa longe do caminho do pecado, porque ele tem consciência de que é um caminho de morte. É fatal o caminho do pecado. Mas em segundo lugar, o discípulo de Jesus passa longe do caminho do pecado,
porque ele tem consciência de que é dominado por forças destrutivas. E Paulo menciona nesse texto que eu li com vocês 3 forças destrutivas. Quais são? Repita comigo: o mundo. Repita comigo: o mundo, o diabo e a carne. Está estampado ali. Fala: ei pessoal, cuidado com essas 3 forças que agem nas pessoas de forma geral. Quais são? O mundo, o príncipe da potestade do ar, que é o diabo, e a carne. Então vamos descrever um pouquinho quem são essas coisas, essas 3 forças. Quando falamos do mundo, nós estamos usando a palavra cosmos. E aqui tem a ver com o sistema organizado e corrompido. Porque, pessoal, você já percebeu qual sistema no mundo, em todas as áreas, sistema econômico, sistema político, sistema de internet, qualquer sistema que você for ver, diplomático, todos estão corrompidos. Os sistemas estão podres. Inclusive, quando se fala de corrupção, a gente não fala de sistêmica, mas fala hoje de endêmica. Porque é dentro. Então está dentro das pessoas, está encalacrado ali. Então, quando se fala do mundo, nós temos que entender o que é que a Bíblia diz do mundo. Porque se você é discípulo de Jesus, você tem que ter claramente na sua sabedoria consciente do que é que a Bíblia fala do mundo. Primeira coisa que eu me recordo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ponto. Segunda coisa, Jesus orou para o Pai, dizendo assim: Pai, eu não peço que o Senhor tire os meus discípulos do mundo, mas eu peço para o Senhor que os livre do mal. Mas na sequência, ele diz assim, João 17:16, eles não são do mundo, como também eu não sou. Então Jesus é quem está dizendo: entra na sua mente que você não é do mundo, você está no mundo, mas você não é no mundo, não é do mundo, e você não tem que parecer com o mundo. João, o apóstolo do amor, vai mais fundo, porque ele diz o seguinte, primeira carta dele, 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Mas ele continua: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então Jesus, através do seu ensino, impregnou na mente de um discípulo chamado João, que depois está dizendo: olha, quem ama o mundo não ama Deus. E ele vai dizer mais: aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, meu amigo, você tem que saber se comportar no mundo. O que é o mundo? É onde você sai daqui para fora, é o mundo. Você ligou a TV, é o mundo. Você vai no seu trabalho, é o mundo. Você entra num meio de transporte, é o mundo. E como você se comporta no mundo? Você entra lá no seu condomínio, na sua vizinhança, você está no mundo. E como você se comporta no mundo? Sabendo que o mundo jaz no maligno, sabendo que quem ama o mundo não é dele. O curso deste mundo tem a ver com o presente século, que contrasta com o mundo por vir. Tem a ver com o secularismo, que contrasta com o reino de Deus. Tem a ver com esse mundo que escraviza e que leva as pessoas a um cativeiro. Tem a ver com este mundo que desumaniza as pessoas com a sua opressão política, econômica, moral, social, que são os meios de comunicação. Eu liguei para uma pessoa agora há pouco, fazendo aniversário, falou: nós estávamos aqui em família conversando se eu devo vacinar ou não devo vacinar os filhos. Olha que mundo que você está. É uma contra-informação, o mundo não se explica. Há uma briga entre ciência, há uma briga entre política, há uma briga entre ideologia, e a gente está aí nesse mundo perdido. Como viver no mundo? Pela graça e misericórdia do Senhor somente. A pauta e os valores do mundo são diferentes do cristianismo. O cristianismo exige de você perdão, mas o mundo não. Deixar de vingar é demonstração de fraqueza sua. O cristianismo ensina e exige amor aos inimigos. Para o mundo, o importante é tratar bem quem você gosta, os outros que se lixe. Para o cristianismo, exige serviço. Por isso que é compreensível quando um cara sai da sua terra, da sua parentela, vai ser missionário lá na África, porque ele entendeu o chamado. Porque o cristianismo é serviço, é ministério. Mas o mundo não entende isso, porque o mundo para eles é o proveito. Eu tenho que me beneficiar com todas as coisas. Por isso, quando vocês ouvirem qualquer pregador, qualquer coach, que está dizendo a você: filho de Deus, você tem que ter Ferrari, você tem que ter Rolex. Pablo Marçal está falando isso direto. E usando a Bíblia. Fica antenado, cara, não é isso. O cristianismo não é isso. O cristianismo não é tirar proveito, não é pegar para si, é dar. Essa é uma força destrutiva, terrível, o mundo. Mas outra força que o texto mostra aí, qual é?
o diabo, que na Bíblia lida diz o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A igreja não está crendo mais que existe capeta. A igreja está incrédula com relação aos demônios, incrédula com relação a Satanás. Eu queria dizer para vocês que Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. E ele está influenciando. Esse texto diz que ele atua. A palavra atuar aqui é a mesma que mostra para a ação do Espírito. Energel, energiza, ele incita, ele estimula. O Satanás, energel, ele energiza, ele incita, ele estimula os filhos da desobediência. Ele tem direito legal sobre essas pessoas. Sobre o Filho de Deus ele não tem direito legal, mas sobre os filhos da desobediência ele tem. Então, meu amigo, muito cuidado, não brinque com as coisas e seja inocente com relação às estruturas espirituais. Paulo depois vai mencionar no capítulo 6 dessa carta que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, forças dominadores desse mundo tenebroso, do mal. Então existe uma estrutura. Esses dias fui numa mudança de comando lá no exército e achei muito lindo porque tem todo um significado. O general, o comandante da brigada, vem ali, aqueles outros, todos têm um comportamento certo, numa estrutura organizacional. Você pensa que o capeta é burro? Ele tem uma estrutura. Tem um autor que escreveu muitos anos atrás um livro, Cartas do Inferno, que é C.S. Lewis, e ele tinha naquela visão uma ideia de uma carta que o diabão mandava para o diabinho, que tinha um paciente, que ele chama aquela pessoa que ele ia tentar, para dar as dicas, faz esse seu paciente fazer isso. Ele está querendo ir para a igreja, dá sono nele para ele não ir na igreja, ou ele está lá na igreja, se ele deixou ele ir na igreja, então agora faz com que ele fique observando as outras pessoas e criticando tudo, para que ele não preste atenção no que Deus quer falar para ele. Diabão dando dica para o diabinho. Hoje não tem mais essa carta. O diabo, ele sabe, tem internet tudo plugado, eles estão na tecnologia 5G, mais do que você imagina. Então, não minimize o poder do mal. E ele incita, e ele age. Ele está por aí a rondar, com toda a sua estrutura maquiavélica, o príncipe das trevas, o Lúcifer, o opositor, o acusador, o destruidor, o Abaddon, o Polion, o anjo caído. Eles saem para propagar o mal. Eu vi uma inauguração de um trem na Europa, e se você precisa ver a magia que existe em torno daquilo, na inauguração, todas as autoridades reunidas, e você precisa ver a magia maquiavélica por detrás daquilo. E as pessoas acham bonito, e veem por detrás os símbolos e tudo que fala naqueles rituais, que é uma comemoração. Tem um áudio, um vídeo que fala sobre isso, depois eu posso te passar. Eu recebi hoje, a pessoa me mostrava isso. O diabo frustra o propósito divino, quer frustrar. Ele atrai os homens aos seus próprios meios e caminho, arruína as almas das pessoas, destrói casamentos, destrói famílias, detona os seus filhos, cria desentendimentos, brigas, contendas e toda sorte de confusão e desgraça. E faz de tudo para destruir um filho de Deus. Porque a Bíblia nos adverte: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. É assim que a Bíblia descreve Satanás. E você está brincando, levando a sua vida na maciota, sem ter vida com Deus, sem ter leitura da Bíblia. Isso não é discípulo. Isso é convencimento, não é convertido. E nós precisamos ter o discípulo de Jesus com a sua palavra arraigada. Mas a terceira força é destrutiva. Então nós temos o mundo, nós temos o diabo, nós temos a carne. O que é a carne? Quando os nossos pais pecaram, Adão e Eva, foi embutido em você um vírus do pecado. Isso fragilizou. Então em você naturalmente existe uma força chamada carnal, que te conduz erradamente. Por exemplo, você vai lá no mercado, pega aquele carrinho, você sai todo contente e ele começa a virar a rodinha para cá. Essa é a carne na sua vida. Por mais que você tente fazer as coisas certas, você vai empurrar, ele vai querer ir para um lado. Assim é a carne, é a sua natureza pecaminosa, pervertida, decaída, depravada, que está dentro de você. E o que você tem que fazer com ela? Fazer morrer a natureza carnal. Isso não é Deus que vai fazer, é você, através da pessoa do Espírito Santo na sua vida, e através da palavra, que vai fazer mortificar todos os efeitos da carne na sua vida. E Paulo aqui diz que esses impulsos têm que ser combatidos, você tem que lutar contra eles. John Stott, que é um autor também, um grande comentarista, diz o seguinte, que não há nada de errado com os desejos naturais do corpo. Por exemplo, você tem desejo de comer, é normal. Você tem sono, é normal. E você, que é uma pessoa normal, também tem prazer e quer ter o sexo. Ok, Deus criou o homem
e criou o ser humano dessa maneira. Mas o problema está quando o apetite pela comida se torna glutonaria. O problema está quando o anseio pelo sono se torna em preguiça. E quando o sexo se torna concupiscência e desejo pecaminoso. Como que é? Fora do padrão da palavra. Qual é o sexo permitido nas Escrituras Sagradas? Diga. No casamento. Pessoal, escute isso. Sexo permitido na Bíblia é no casamento. Fora do casamento vai ser incluído prostituição, adultério. Então você tem que trabalhar dentro daquilo que as Escrituras mandam. Então, como você vai fazer com isso? Eu não consigo me controlar. Isso é realmente, são os anseios das carnes e do pensamento que dominam a sua vida. Você está muito carnal, você precisa se tornar um homem espiritual, uma mulher espiritual, através da palavra. E você, como discípulo de Jesus, tem que fazer morrer essa natureza. Então esses desejos vão brotar no seu coração, só que você tem que fazer morrer esses desejos. Sou casado com a minha mulher há 35 anos, vou fazer agora em fevereiro, mas eu estou me sentindo atraído por uma outra mulher. O que eu tenho que fazer com esse desejo? Fazer morrer. Eu sou jovem, estou namorando e eu quero transar com a minha namorada. E todo mundo, o mundo faz. Então, mas a Bíblia diz, não é assim. Então o que eu tenho que fazer? Morrer esse desejo. Eu não gosto de ser homem, agora eu quero ser com os meus trejeitos femininos. Eu quero me sair do armário. Isso é desejo. O que você tem que fazer? Faça morrer. É isso que a Bíblia diz. Todos esses três, adultério, prostituição e homossexualismo, são pecados que você tem que combinar, tratar com fazer morrer a vontade da carne. Não brinquem com o pecado. Então, o mundo, o diabo e a carne, que é essa natureza pecaminosa, vai tentar destruir você. O discípulo de Jesus luta contra os impulsos, luta contra as inclinações. Ele não se entrega aos desejos, às inclinações dos pensamentos e da vontade. Ele está em constante vigilância, lutando diariamente contra a carne, contra a sua natureza decaída, depravada. Ele luta para não dar vazão à carne. Ele luta para não andar segundo a carne, segundo os seus impulsos, segundo os seus desejos. Ele luta para fazer morrer essa natureza carnal. E ele fortalece o seu espírito através da palavra. Por isso, discípulo de Jesus, se você tentar viver nessa vida sem esta palavra, você não vai sobreviver. Você não é discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus quer saber o que o mestre fala. E o que o mestre fala está aqui. E tem que colocar em essa operação. É ridículo, mas a gente anda com um celularzinho para cima e para baixo, vê o WhatsApp toda hora, gastou um tempão com isso. O seu aplicativo da Bíblia, olha lá, faz uma contagem. Quanto tempo você gastou no WhatsApp, quanto tempo gastou no seu aplicativo da Bíblia? E esse livro? Eu mencionei no primeiro culto. Povo, eu tenho, na verdade, até uma ojeriza, porque eu encontro muitas pessoas na rua, às vezes, nos lugares sociais, andando com uma latinha assim. Parece que dá status. Ai, que bonito, eu sou um bebedor de cerveja. Eu nunca vi ninguém bebendo água. Vocês já viram alguém bebendo água, andando para cima e para baixo, com um copo d'água, andando para cima e para baixo? Por que o cerveja tem? Isso é mundo. Parece que dá status, a pessoa se sente mais valente, se sente mais importante. Essa é Heineken, essa aqui é Antártica, essa é Boêmia, conheço todos os nomes. Por quê? O que você quer com isso? O que você quer mostrar? São raras as pessoas que vêm com a Bíblia. Às vezes tem gente que tem vergonha de carregar a Bíblia, mas a cervejinha da tia está lá. E olha, queridos, isso é tão sério que a igreja perdeu o escrúpulo. Porque o crente de Jesus, ele sabe que na Bíblia tem não se embriagar, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz para você, templo do Espírito Santo, não tem que ser viciado, e você não tem que escandalizar. Então, crente, se você seguir essas 3 regras, vai em frente. Mas tem cara que pega a latinha e bate uma selfie e manda na rede social. Você está escandalizando. Isso é pecado. Então para! Por que você brinca com isso? Deus vai pedir conta disso, porque está lá escrito. Se comer carne, escandaliza o teu irmão. Olha, o cara está comendo picanha, escandalizou. Não coma picanha. Se qualquer coisa que você fizer escandalizar alguém, não faça. E os crentes viram moda, então a gente faz isso sem escrúpulo. E nós temos chamado a atenção de muitos cristãos, principalmente aqueles que estão em ministério, que de vez em quando a gente pega. Eu não vejo rede social, mas de vez em quando, pastor, tem um na casa assim, vai lá e trata esse cara. Fala para ele que está escandalizando, ele não pode fazer isso. Então senta, não vai tocar, não vai cantar, não vai fazer nada, vai ficar sentado até aprender. Porque nós temos que ter pudor, vergonha.
Que domingo, começamos janeiro assim, meu irmão, nós estamos preparando para ir para um novo espaço. Eu não quero ir na folia, eu quero ir na graça, no quebrantamento e na dependência com a igreja de Jesus, com discípulos. Quem não for discípulo, espirra, porque não dá para viver na futilidade, na orgia, no mundanismo, dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Terceiro e último lugar, o andar do discípulo passa largo do caminho do pecado, que é constituído por pessoas perdidas. Paulo descreve 3 grupos aqui: os mortos espiritualmente, os filhos da desobediência e os filhos da ira. Está aí versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Os mortos, o mundo é um grande cemitério, o mundo é um grande walking dead, cheio de pessoas que estão mortas espiritualmente, embora ainda vivas fisicamente, um monte de zumbis, um cadáver que não vê, que não ouve, que não sente, que não tem fome, que não tem sede, está morto. É como se o mundo fosse um imenso cemitério e cada pedra tumular tivesse a mesma inscrição: morto por causa do pecado. Querido, o incrédulo não está apenas doente, ele está morto. O incrédulo não necessita apenas de restauração, ele precisa de ressurreição. O incrédulo, o que vive no mundo, não precisa de uma reformazinha, ele precisa passar pelo processo de novo nascimento. O que Jesus falou para um cara religioso, que era tudo certinho, que chegou contando vantagem para Jesus: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus nem deu a mínima para Nicodemos. Falou: Nicodemos, posso te falar uma coisa, cara? Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Que isso? Nascer, vou voltar no ventre da minha mãe? Ei, cara, se liga, nascer da carne é carne, nascer do espírito é espírito. Você precisa nascer de novo. Meu amigo, o processo de novo nascimento é abandonar o mundo, voltar-se para Deus. E aí Paulo escreve em 1 Coríntios 5,17, 2 Coríntios 5,17: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já, e tudo se fez novo. Por que você, que é discípulo de Jesus, quer ficar voltando para a carne, para o mundo de onde você veio? Por isso, mortos espiritualmente, filhos da desobediência, que seguem os seus próprios caminhos, são lei para si mesmo. A igreja sou eu, a Bíblia sou eu. Você já ouviu gente falar assim? Eu já ouvi. São pessoas desobedientes, são pessoas rebeldes, porque a nossa normativa está aqui, o nosso normativo é este, as escrituras sagradas. Então gente que não guarda a lei de Deus, não observa as instruções, e muito menos obedece, isso não é discípulo, anda conforme der na cabeça. E isso aí eu interpreto do jeito que eu quero, e não é assim. Você já conheceu um filho desobediente? Você, papai, já viu? Filho desobediente, como é ruim de tratar com ele, faz tudo o contrário que o pai pede, afronta o pai, afronta a mãe, e não traz prazer, só desgosto. E o texto de Efésios 5:6 diz assim, que por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E o terceiro grupo, filho da ira, não vai passar impune, porque todos os homens são declarados culpados até serem redimidos por Cristo. Agora, para aqueles que estão em Cristo, conforme Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação. Mas os filhos da ira receberão o justo juízo e castigo, e sobre eles vem a ira de Deus. A situação é grave, não dá para brincar de ser discípulo. Temos que ser realmente discípulos do Senhor Jesus Cristo. Coloque-se aqui em pé. O andar do discípulo de Jesus passa longe do caminho do pecado. O caminho do pecado, que é definido como caminho de morte, como forças, que é dominado por forças destrutivas, como o mundo, a carne e o diabo, e é constituído de pessoas perdidas, mortos espiritualmente, filhos da ira, filhos da desobediência. Ei, você não consegue impedir que o passarinho voe sobre a sua cabeça. Ele vai voar, mas você pode impedir de que ele faça ninho na sua cabeça. Você não pode permitir que o diabo, que cirandeia, ciranda toda a terra, que ele faça ninho em você, faça morrer. Alto lá, Satanás, essa sugestão não é da palavra, não confere, não aceito, repreenda em nome de Jesus. Saiba que ele está aí incitando, e você vai repreendê-lo, porque você tem vigor na palavra.
Tem muita gente que tem medo do capeta por causa disso, que não está preparado na palavra. E o dia que você ver, eu tenho quase convicção disso, que uma grande parte de pessoas, o dia que vê uma pessoa possessa, agressiva, vai sair vazando, correndo, ou ficar de longe vendo o que é aquilo. Aí você tem que chegar em nome de Jesus, sai capeta. E nós temos que ter essa autoridade no nome de Jesus. Ao falar sobre isso que eu estou falando hoje, vem um monte de retaliação sobre mim. Já tem vindo desde quinta, sexta-feira, uma angústia do inferno. Mas eu não quero me acovardar, porque meu compromisso é com a palavra do Senhor. Eu quero que vocês sejam discípulos de verdade, para que sirvam a Deus vivo. Você vai lutar contra todos esses impulsos e vencer. Pai, aqui está a tua igreja. Muitas vezes sentimos vergonha, Senhor, porque como igreja tem gente badernando, envergonhando o Evangelho de Jesus. E nós pedimos perdão por esses irmãos. Nós queremos pedir que eles entendam o que é ser discípulos. São pessoas que parecem com Jesus. São pessoas que são filhos da obediência. São pessoas que andam na verdade. São pessoas que não são cúmplices com nada deste mundo, porque eles amam outro reino. Esse mundo está podre, entregue ao maligno. E nós devemos saber nos comportar, estar no mundo, mas não ser dele. Faz isso com todos nós, com os teus discípulos. Cria nesse ambiente, que aqui seja um lugar, ó Pai, de gestação de discípulos verdadeiros do Senhor Jesus Cristo. Que esta igreja produza isso, seja essa incubadora de discípulos de Cristo Jesus. A Ele toda honra, toda glória, hoje e sempre. Amém.